Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista, que está começando agora. Ele é médico, já foi vereador 3 vezes por São José do Rio Preto, 2 vezes prefeito e agora está no seu 4º mandato como deputado estadual. Estou falando dele, Valdomiro Lopes, que está aqui no nosso Band Entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite. Então, para a gente começar essa entrevista, esse bate-papo bem leve, para as pessoas até conhecerem mais do senhor, eu sei que tem uma história longa já na política. Como isso começou? Quem foi a sua inspiração? Olha, tudo começou com meu avô, né? Pai do meu pai, chamava-se Antônio Lopes da Silva, que chegou em Rio Preto em 1898. Você acredita? E depois ele gostou daqui. Rio Preto era uma pequena cidade, né? Ela se desenvolveu muito depois de 1913, quando parou aqui a ferrovia. E aí foi um boom do desenvolvimento de Rio Preto. Meu pai tinha nascido naquele ano que o meu avô veio para cá. E aí ele se formou farmacêutico, eu tenho outros tios que são médicos. Nós somos em 17 médicos da família. Uma parte do lado do meu pai, uma parte do lado da minha mãe. Uma família muito dedicada à questão aí da saúde. Alguns já se foram, já faleceram, mas todos muito devotados a isso. E o meu pai foi 2 vezes vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito. E eu, na verdade, tive esse despertar assim, pela política, como já era médico, atendia muita gente, as pessoas, já tinha uma especialização na área de reabilitação, fisiatria. E eu, quando teve em 88 a Constituição Federal, ela foi promulgada e haveria a Constituição, ia acontecer a Constituição nova do Estado de São Paulo e dos municípios, né? Então eu me senti entusiasmado para sair candidato, foi aí que tudo começou. A inspiração estava dentro de casa. O senhor cresceu, então, com a família toda voltada para a área da política. Sim, é verdade. Minha mãe sempre apoiando muito o meu pai, uma professora, dona Olga, né? E também me apoiando muito, bastante. E aí, deputado, foram 3 mandatos como vereador. Sim, sim. O que foi feito nesse período para Rio Preto? Olha, eu fiz leis importantíssimas como vereador, você acredita? Como médico, eu consegui aprovar já no meu primeiro mandato uma lei que colocou, preocupado com os deficientes, portadores de deficiência, Rio Preto foi a primeira cidade do interior do Brasil a ter ônibus circular com plataforma móvel para o acesso de cadeira de rodas. Foi uma lei minha quando eu fui vereador. Também fiz uma outra lei. Eu já enxergava, enquanto vereador, a importância das escolas profissionalizantes na vida dos jovens. E eu fiz uma lei criando o passe do estudante, passe gratuito das escolas profissionalizantes. Então, Rio Preto até hoje, os alunos do São Judas Tadeu, do Colégio Filadélfia e também do Senai vão e voltam às aulas de graça com um passe que foi lei minha quando eu fui vereador. Que importante. O senhor é médico, né? Sempre tem pautas muito ligadas à área da saúde, mas a educação também sempre andou lado a lado. Com certeza. Quando fui prefeito, eu fiz as melhores e as maiores escolas, eu tomo até a liberdade de dizer, do Brasil aqui em Rio Preto. Os chamados núcleos da esperança, que são lá na periferia da periferia, tem muita gente que não conhece, porque nós tínhamos um problema de evasão escolar muito grande das crianças dos loteamentos irregulares e da grande periferia de Rio Preto. E eles evadiam porque eles tinham que vir de ônibus por estradas ruins para cá estudar no perímetro urbano, e eu enxergando isso, desapropriei 4 grandes áreas, algumas eu negociei, comprei e construí em áreas de 48 mil metros os núcleos da esperança. Eu vejo às vezes as pessoas de São Paulo falando, aqui em São Paulo nós temos o céu. Eu falei, olha, e nós temos lá em Rio Preto, além do céu, o universo, né?
porque são duas escolas, de um lado a escola infantil, do outro lado a escola fundamental, com uma infraestrutura que não tem nem escolas particulares, piscina, campo de futebol, ginásio de esportes, esses são os núcleos da esperança, 1.000 vagas de alunos em cada núcleo, criamos de uma vez só 4.000 vagas, um exemplo da educação, né? Uma pena que eles não estão sendo tão bem cuidados hoje, depois que eu deixei a Prefeitura de Rio Preto, porque era período integral, 5 refeições, esse período integral não existe mais, mas os núcleos da esperança, aquela semente ficou plantada de uma forma muito importante. E não tem como a gente falar de política sem falar de educação, porque é a base de tudo. Com certeza. E quando a gente tem os olhos voltados para a primeira infância, para as crianças, né, na escola, isso acaba mudando tudo, né? Todo o futuro. Em especial, Carol, a educação em tempo integral, porque a família mudou, né? Antigamente o pai trabalhava e a mãe ficava em casa, cuidava dos filhos. Hoje o pai trabalha e a mãe trabalha também. Então, um período o filho fica na escola, o outro período ficava na rua. Em Rio Preto, naquilo que eu pude fazer, principalmente nesses núcleos da esperança, coloquei as crianças todas em período integral para serem bem cuidadas, não é? Enquanto os pais, pai e mãe, trabalhavam fora. E quando o senhor foi prefeito aqui da cidade, né, quando o senhor olha hoje, né, tudo que passou, houve realmente um avanço muito grande de Rio Preto? Eu acho que houve sim, porque principalmente nessa área da educação, na área da saúde, né, que nós fizemos muito também, na área da mobilidade urbana, com a idealização e construção desse novo terminal urbano de ônibus, acho que houve sim um grande avanço. E também nos cuidados da cidade, né? Porque o nosso governo enfrentou muito, Carol, a questão das enchentes. Nós estamos aqui na Band, conversava com o pessoal na hora que eu cheguei. Aqui fica na Avenida Brasilusa, né? Essa avenida, antes das obras que nós fizemos aqui, cada vez que o tempo fechava, vinha o corpo de bombeiros aqui do lado, porque sabia que o desastre ia acontecer, né? Hoje nós controlamos as enchentes nessas áreas centrais, na Avenida Brasilusa, na Zé Monia, na Andaló, na Badibacite, lá na Juscelino Kubitschek e no Rio Preto. E além de construirmos essas grandes obras anti-enchente, Deus nos inspirou a fazer grandes parques, transformando o Rio Preto na cidade dos parques. Isso foi uma cereja que nós conseguimos colocar nesse bolo dessa grande obra contra as enchentes. Foi um sofrimento, porque os comerciantes reclamavam, eram obras na área central da cidade, mas eu pedia para as pessoas, tenham paciência, porque vai resolver um grave problema. E com as bênçãos de Deus e muito trabalho, nós conseguimos ter êxito. Deputado, o senhor, né, como já foi prefeito 2 vezes e agora está no 4º mandato como deputado, consegue perceber a diferença, né, de como o senhor pode ajudar a população na prefeitura e agora na Assembleia? Olha, eu posso ajudar de 2 formas e tenho feito isso. Eu estou muito entusiasmado, Carol, com esse novo mandato meu como deputado estadual, né? Porque a minha cidade eu posso ajudar dando boas ideias, né, ao atual governo e tenho feito isso. Posso ajudar as entidades com verbas, com recursos, porque eu estou lá na Assembleia de São Paulo, estou como deputado estadual também. Posso ajudar a saúde, os nossos hospitais. Tenho feito isso com o Hospital de Base, com a Santa Casa, com as Santas Casas, inclusive da região, com o nosso Hospital Bezerra de Menezes. Então, eu posso ajudar muito, né? Então, estou muito entusiasmado. E também posso fazer leis importantes que estou fazendo lá na Assembleia como deputado, para que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Carol, eu só vejo a política de um jeito. A boa política tem que ser feita olhando para melhorar a vida das pessoas. É assim que a gente tem que ser. E aproveitando e entrando nesse assunto das leis, dos projetos, o senhor tem uma lei muito importante, e aí eu estou falando do Banco Estadual de Células-Tronco, do umbilical, que é muito importante.
Então, eu queria que o senhor entrasse nesse assunto, explicasse para a população o que significa. Vamos explicar para as pessoas, né? As células-tronco do cordão umbilical, o cordão umbilical é aquele cordão que liga a placenta no útero com a criança quando ela está se desenvolvendo para nascer, não é? Normalmente esse cordão umbilical, ele era jogado fora, incinerado quando as crianças nasciam, né? E nós temos uma cientista brasileira, ela aliás é de origem alemã, mas ela está no Brasil há bastante tempo, a doutora Mariana Zatz. Ela desenvolveu um trabalho com as células que circulam dentro desse cordão umbilical, que são células-tronco, e descobriu que elas têm um potencial muito grande de poder serem transplantadas para a medula óssea das pessoas que têm leucemia, curando leucemia. Olha que coisa importante. Então, eu era deputado, isso foi no meu segundo mandato de deputado estadual, lá atrás, e eu enxergando isso, fiz uma lei criando o primeiro banco estadual público de células-tronco do cordão umbilical do Brasil, não é? É uma pena que esse banco ainda está, apesar de existir a lei, está engatinhando, né? Mas já conseguiu ajudar algumas pessoas, salvando a vida delas, fazendo a cura da leucemia. Porque esse banco, quando atinge 100 mil amostras, quer dizer, 100 partos, vamos dizer, que você guarde esse sangue que circula ali, a chance de você ajudar uma pessoa é praticamente de 100% de achar uma amostra compatível que possa salvar a vida daquela pessoa. E a leucemia, você sabe, é uma doença, é um câncer do sangue, né? É uma doença fatal. Que lei importante. Deputado, o papo tá bom, mas agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Por isso, daqui a pouco a gente volta para falar sobre os projetos e também sobre o futuro. Não saia daí. E já estamos de volta com o Band Entrevista. Estou aqui com o deputado Valdomiro Lopes, que está falando sobre a carreira, a história na política, também falando sobre os projetos. E a gente continua nesse assunto, né, deputado? Quais são os projetos que têm, né, o olhar do senhor, principalmente na área da saúde? Olha, na área da saúde, eu acabei de protocolar um projeto interessantíssimo na Assembleia de São Paulo, que é a FURP, é a Fundação do Remédio Popular, que é de propriedade do governo do estado de São Paulo. E eu tenho um colega deputado que aprovou uma lei e o governador sancionou essa lei para que o estado pudesse fornecer uma medicação chamada cannabis medicinal para as pessoas que têm convulsões, para que têm uma série de doenças como Parkinson, tal, uma série de doenças que atormentam grandemente a vida das pessoas. Para você ter ideia, a gente tem histórias de pacientes que tinham 30 crianças com 30 convulsões por dia que acabaram controlando com essa medicação chamada cannabis medicinal. E o governo do estado estava comprando esse medicamento a preços terríveis, porque um vidrinho de 30 ml, ele custa R$ 1.800 na própria ata de registro de preços do próprio governo do estado de São Paulo. Eu, como já havia sido deputado, conhecia muito a FURP, que é a fábrica de remédios do estado. Fiz uma visita à FURP, fiz uma entrevista com o farmacêutico-chefe de lá, descobri que a FURP tinha tudo para fabricar essa medicação a preços 10% do valor que estava sendo pago pelo governo do estado. Não tive dúvida. Fui na Assembleia, protocolei um projeto de lei, fazendo com que a FURP passasse a ser a responsável pela fabricação dessa medicação para poder doar essa medicação para as pessoas que hoje pagam caro por isso e vão ter esse medicamento pelo SUS. Ainda não foi aprovada essa lei, mas estou com muita confiança que ela seja aprovada nos próximos dias, no próximo mês, e que possa ajudar muito as pessoas nessa área também da saúde, que é uma área muito importante.
E a gente está falando de um projeto super importante, porque quando a gente pega um medicamento que é vendido, né, com preço exorbitante, consegue fabricar com um preço menor e que vai atender a população, salvar muitas vidas. Vai ser doado, na verdade, né, de graça para os que não podem comprar. Exatamente. Então, o benefício realmente é muito grande. Agora, deputado, eu vi que tem um outro projeto também do senhor sobre segurança nas escolas. Nós vimos, né, já tem algum tempo, ao longo dos anos, que a gente vê muitos massacres em escolas. Tivemos até em uma creche. E isso tem comovido de uma forma muito grande toda a população, principalmente quem é pai, né? Deixa o filho na escola e fica morrendo de medo, não sabe o que pode acontecer. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse projeto e o que o senhor pensa em relação à segurança nas escolas. Também esse projeto protocolei, tendo em vista essa grande comoção que houve em alguns episódios terríveis, né, de assassinatos de crianças aqui no nosso Brasil. Na verdade é assim, nós precisamos ter várias ações importantes. E o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, né? Eu só posso legislar, nesse caso, para as escolas do estado, estaduais, como deputado estadual. Eu não posso legislar para as escolas do município, né? Porque eu não tenho essa competência para fazer isso, competência constitucional. Mas o que eu pensei? Falei, olha, se tiver câmeras nas escolas, nos lugares críticos, corredores, entradas, saídas, se tiver um botão de pânico, sabe o que é botão de pânico? É aquele botão que fica em alguns lugares da escola em que a diretora ou algumas professoras ou algumas pessoas que trabalham lá tenham acesso para apertar esse botão na hora de um momento de necessidade extrema. E se esse botão de pânico estiver ligado, as delegacias de polícia e a própria polícia militar, através de monitores que são acionados quando desse momento de necessidade, você vai ter uma imagem online daquilo que está acontecendo dentro da escola e isso faz parte do nosso projeto de segurança nas escolas. Uma outra, além do botão de pânico, quando ele for acionado, ele vai acionar uma sirene, mas não uma sirene comum, uma sirene com um som diferenciado especial, para que todos dentro do perímetro da escola e que são os vizinhos também da escola saibam que está acontecendo alguma coisa grave lá naquela instituição de ensino. E com isso a polícia possa chegar mais rapidamente e prestar socorro aos alunos e às pessoas que lá trabalham. Deputado, agora com o olhar voltado, né, para o estado de um modo geral, eu diria que também até aqui para a nossa região. O que o senhor considera que são os maiores gargalos hoje? Nós estamos falando da área da saúde ainda? Com certeza. Segurança pública? Com certeza. Eu acho que a saúde aqui em Rio Preto é um gargalo muito importante, né? Eu, quando fui prefeito, eu tive uma preocupação muito grande com a saúde, né? Em vários aspectos. Para você ter ideia, Carol, eu construí 15 unidades novas de saúde e entre essas unidades estão as UPAs, UPA Jaguaré, UPA Tangará, UPA Norte, que eu inaugurei, o Complexo Pro Saúde, o Centro de Atendimento à Saúde das Mulheres. Você conhece lá, não? Não. Você sabe que o nosso centro fica ali na Avenida Filadélfio Gouveia Neto. Eu tenho orgulho de falar dele, porque é uma estrutura que eu inaugurei quando fui prefeito, que serviu de exemplo para o Brasil. Vários prefeitos e governadores de outros estados vieram nos visitar para copiar esse modelo que nós instalamos aqui. Como é que era antigamente quando tinha suspeita de um câncer de mama ou de um câncer de colo de útero numa paciente de Rio Preto? O paciente ia fazer o ultrassom num lugar, mamografia no outro, a biópsia no outro. Isso demorava meses, de tal forma que quando o diagnóstico estava fechado e essa mulher precisasse ir para uma cirurgia, a doença já tinha evoluído bastante. O nosso centro especializado na saúde da mulher, e quem já usou lá pode dar esse testemunho que eu estou dizendo aqui, a paciente chega com uma suspeita de um caroço na mama de manhã. Lá tem tudo.
tem tudo. Tem mamografia, tem densitometria óssea, tem ultrassom de mama, até biópsia, porque tem um centro cirúrgico lá que pode fazer a biópsia lá dentro do próprio centro. Se ela chegar de manhã, quando terminar no final da tarde ou no outro dia pela manhã os exames, ela já sai com o diagnóstico fechado, se aquilo é um tumor, se aquilo é um câncer, se aquilo é uma lesão mais benigna e pode dar o tratamento. Olha, nós conseguimos com isso salvar milhares de vidas, porque a partir daí a pessoa pode ser encaminhada para o hospital de definitivo e lá realizar o procedimento cirúrgico. Então, além disso, nós construímos várias unidades de saúde novas, que foram as UBSs, reformamos e ampliamos mais 16 unidades. Então, na nossa época de prefeitura, a saúde de Rio Preto foi uma prioridade muito grande. E agora, como deputado, eu tenho ajudado muito os hospitais, né? Recentemente, fui até uma gratidão muito grande, quero dizer aqui, o doutor Ulisses Crotti, né? Me convidou. O doutor Ulisses é o cirurgião cardíaco infantil responsável pelas cirurgias cardíacas de crianças aqui em Rio Preto. Quando eu fui deputado lá atrás, em 2002, 2001, a primeira vez, eu consegui fazer um recurso para dar os primeiros equipamentos para que ele começasse a fazer a cirurgia cardíaca infantil aqui em Rio Preto, que era no Hospital de Base, hoje é no Hospital da Criança, fica ali ao lado do Hospital de Base. Também consegui, naquela época, fazer o credenciamento para dar recursos para ele operar as crianças, porque naquela época as crianças eram operadas com verbas da cirurgia cardíaca de adulto. E também para fazer o credenciamento da primeira UTI infantil, porque quem opera coração precisa ter UTI infantil. Que alegria agora, quando pude de novo, nesse quarto mandato de deputado, dar mais um recurso de mais de R$1.100.000 para que ele comprasse equipamentos novos. E no encontro internacional que teve recentemente, a semana passada, aqui no Hospital de Base e no Hospital da Criança de Rio Preto, eu pude ser homenageado com a palavra e o doutor Ulisses me agradeceu por conta de dar o número das cirurgias que ele tem feito. Foram operadas em Rio Preto mais de 5.000 crianças do coração, isso sem falar nos transplantes que também aconteceram aqui. E uma coisa importantíssima, ele fez esse encontro internacional que participaram mais de 16 países no mundo, com transmissão online de cirurgias que ele faz aqui. E eu me senti assim muito feliz por ter ajudado a plantar essa sementinha aqui no Hospital de Base de Rio Preto. Deputado, obrigada pela presença, por disponibilizar o seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Então esse é o nosso Band Entrevista, que já chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima.